Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 4 de junho de 2019, expediente, indicações números 531 e 532/19, ambas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 262/19, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicações números 533 e 534/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações número 535/19, de autoria do vereador Edson Aurélio. Requerimento número 263/19, indicação 536/19, ambas de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 537/19, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento número 264/19, de autoria do vereador Dailton Feuser. Requerimento número 265/19, de autoria do vereador Jair Alexandre. Projeto de lei do legislativo PL 042/19, de autoria do vereador Adnei Potelec. Era isso, presidente. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço conforme ratificado por esta presidência a União Catarinense de Educação, Centro Educacional Marista e Irmão Valmir, representado pelo senhor Luciano Mendes Pereira, diretor, que explanará sobre as atividades desenvolvidas. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo para que adentre o plenário e tome assento à mesa diretora. Luciano, seja bem-vindo. Sabemos do grande trabalho que é desenvolvido pelo Marista no bairro Renascer. É um bairro carente, que muitas sessões há os debates nessa casa pedindo melhorias daquele bairro, e por isso ficamos muito alegres com a sua visita. Com isso você poderá explanar todo o trabalho que lá é desenvolvido. Boa noite, senhor presidente. De antemão agradeço a oportunidade e cumprimento na sua presença a todos os membros dessa casa. Diante do exposto que faremos aqui, a ideia é elucidar um pouquinho das dimensões do Grupo Marista e, em principal, da rede de solidariedade do Grupo Marista, e mostrar um pouquinho dos resultados que a gente vem obtendo pós-crise no ano de 2015, onde a unidade quase se encerrou suas atividades. Agradeço a todos e dou início à minha apresentação falando um pouquinho do Instituto Marista. O Instituto Marista ele foi fundado em 1817, tem mais de 200 anos, tem 650 mil crianças atendidas em 81 países e tem 350 mil pessoas atendidas no Brasil. Hoje, atualmente, no Brasil, ela está dividida em algumas províncias, província do Rio Grande do Sul, Sul Amazônica, província Centro-Norte e província Centro-Sul, o qual foi estabelecido em 1897 no município, no estado de Minas Gerais, e essa divisão administrativa é canônica, né, voltado para a igreja. A rede de solidariedade no Grupo Marista, ela tem 7 mil crianças atendidas pela área de assistência, 25 unidades sociais e um centro de defesa da infância e da adolescência. Nossa regional de Santa Catarina, são 4 unidades distribuídas no estado, em São José, na Grande Florianópolis, o Lúcia Maivorne em Florianópolis, Caçador e Irmão Valmir aqui na cidade de Criciúma. Atualmente atendemos 1.967 matriculados na educação formal, e atendemos 3.999 crianças e adolescentes em atendimentos de contraturno e outras atividades.
São 276 colaboradores, 6 diretores, e temos uma despesa ou um investimento na área de 14.300.000 reais e uma receita através de projetos esporádicos de 150 mil. E aí eu trago um pouquinho para o município de Criciúma. Antes de instalar a unidade e qualquer outra coisa, foi feita uma pesquisa e a gente trouxe alguns números da cidade de Criciúma. A população hoje é de 211.369 habitantes, é a 7ª maior cidade do estado de Santa Catarina. O IDH dela é 0,788, indicado para alguns municípios um volume bastante alto de IDH. O Gini, que é um gerenciamento de vulnerabilidade social, é 0,48. O PIB de Criciúma é de 7 trilhões, dos 37.234.037,20. É a 8ª economia do estado de Santa Catarina. O PIB per capita é de 32.969,64. Esses índices mostram muito a realidade da região de Criciúma, mas não mostram toda a realidade, que é a realidade onde o Grupo Marista vai buscar. E por esse motivo, a unidade Marista Irmão Valmira está instalada no bairro Renascer, denominada antigamente como Mina 4, onde era uma área de rejeito de mina, se tornou um lixão e hoje é uma área de habitação. O imóvel é cedido pela prefeitura, foi cedido em 2008, para que a gente fizesse uso do terreno. A construção é marista, mas o terreno é do poder público. Atualmente atendemos 168 crianças no ensino fundamental 2, certo? Que são matriculados. No contraturno, mais 325, fazendo um número de atendimento de 493 atendimentos por semana. Somos em 35 colaboradores entre educando e área administrativa, 35 colaboradores. Fazemos um investimento no bairro Renascer de R$ 1.960.000 ano e uma previsão de receita através de projetos via FIA e outros benefícios fiscais de R$ 78 mil. E aí eu vou colocar para vocês um pouquinho do contexto histórico. Ela foi inaugurada em 2010 e a escolha do bairro Renascer foi por conta do alto nível de vulnerabilidade social, dentre eles o alto nível de homicídios e tráfico de drogas e a ausência de algumas políticas públicas, dentre elas a questão de espaços de educação e saúde naquele período. Em 2013, ela inaugura com educação formal, atendendo do 6º ao 9º ano, e em 2015 tem uma crise que quase se faz fechar a unidade. Isso quer dizer que o Grupo Marista quase desistiu do município de Criciúma nesse tipo de atendimento. Por quê? Houve um grande momento de tensão em que a comunidade invadiu o estabelecimento, houve quebra-quebra, envolvimento da polícia, houve protestos, e diante disso, em 2015, foi montado um comitê de crise, e esse comitê de crise assumiu com as seguintes premissas: melhorar o engajamento dos colaboradores, né, montar novamente uma equipe com uma estrutura emocional adequada, as relações que estavam estremecidas, retomá-las e movimentá-las dentro do espaço. O alto custo financeiro, que na época, para 2015, olhando para a estimativa de hoje, era muito alto, era 1.800.000 naquela época, e a gente conseguiu reduzir em 2016, e agora vem progressivamente aumentando. E muitos processos confusos entre a relação do bairro e a comunidade e a unidade. Em 2016, um novo planejamento, decisão de continuar lá no bairro Renascer e ampliação do nosso portfólio, que seria o quê? Ampliação para o ensino médio no ano 2020. Diante disso, foi feito um estudo no município, certo? E é onde a gente vai trazer um pouquinho dessa dimensão para vocês. Hoje, são 492 atendimentos, 3 gestores. Em 2018, nós fizemos um investimento no bairro Renascer de R$ 1.694.000 para manter a unidade lá atendendo essas crianças e adolescentes, e uma receita de R$ 22.000. Isso daqui é um pouquinho das informações do bairro Renascer, da equipe de inteligência do Grupo Marista. Número de escolas públicas na região do bairro Renascer,
uma e permanece uma, que é a Escola Municipal Clotilde Lalau. Número de matrículas. Em 2010 era 488 e houve uma queda em 2016. E por isso a decisão de permanecer lá e continuar fazendo trabalho. Distribuição de oferta. Atualmente o município só oferta educação infantil e ensino fundamental 1. Não havendo ensino fundamental 2 ofertado pelo município, nem pelo Estado, e muito menos o ensino médio. Dessa decisão, o Grupo Marista realmente reafirma o seu compromisso com o município de Criciúma e permanece fazendo suas atividades lá. O IDEB do bairro era 4 em 2011, foi para 5 em 2015. E, posterior a isso, não tem mais nenhum resultado que a gente possa apurar de informações através da Prefeitura. Então, atualmente, não sabemos o IDEB do Clotilde Lalau para a gente poder ter um parâmetro de houve ou não crescimento desse IDEB. Bom, e em 2017, o público atendido, né, era sempre uma demanda maior e foi se caindo ao longo do tempo. Então, a faixa etária de 4 anos, a demanda é de 145 vagas e atualmente só são atendidos 137. De 5 a 9, né, 156 vagas e são atendidos 159. O ensino de 10 a 14 anos, hoje, conosco, né, é oferecido 119 vagas e nós atendemos 170. Educação, ensino médio, a gente fez só uma progressão do município, são 141 vagas oferecidas e 150 para serem matriculados. Quer dizer que hoje o município atende 66% somente do público da educação infantil e atende a mais em relação ao ensino fundamental 1. O que isso indica? Que há pessoas de fora que vêm fazer uso das escolas do município e, em principal, também da escola Clotilde Lalau. Ensino fundamental 2 e ensino médio na região do bairro Renascer não tem, de forma pública e é oferecida pela unidade Marista Irmão Valmir. O bairro Renascer ele é dividido em 2 áreas, bairro São João e Renascer. Hoje são 6.264 habitantes, 56% são mulheres, 44% são homens, 5.126 são cadastrados no atendimento de saúde, 52% da população encontra-se entre a faixa de 0 a 24 anos, sendo que 32% deste número está entre a faixa de 0 a 14 e 20% de 15 a 24. Então, a gente vê a importância e a relevância de estar naquele bairro. Os domicílios são 1.566, que são vinculados à estratégia da saúde da família e alguns desassistidos por conta de não ter vínculo de endereço, que são as áreas de invasão. 46% da população do bairro Renascer está desempregada, 62% se denominam católicos, 37% evangélicos e 1% adventista. 2 escolas de educação básica, Clotilde Lalau e Centro Educacional Marista Irmão Valmir. Colégio, que atende com ensino médio, somente a 6 quilômetros, que seria o Arruda Ramos ou o Joaquim Ramos. Isso aqui é um pouquinho das informações da unidade em relação à renda per capita de família, perfil profissional e nível de escolaridade. A maior concentração de pessoas em nível profissional está voltada a serviços gerais e comércio. Então, a gente percebe que é um número muito grande de pessoas trabalhando em empregos que exigem pouca escolaridade. A renda média mensal do bairro é de R$ 940. Esse seria uma média per capita do bairro. O nível de escolaridade, 84% estão no fundamental, e aí a gente conta do primeiro ano ao 9º ano, 16% no ensino médio e não existe nenhuma pessoa nesse momento no ensino superior. Esse é um perfil dos nossos educandos com comparativo com a nossa própria rede. Então, a nossa renda per capita média é de R$ 324,92, é a terceira menor de todo o grupo e dentre as unidades de educação básica é a menor, sendo que 64% das nossas famílias estão
abaixo da linha, estão na linha de pobreza e 26% estão abaixo da linha da pobreza. Todos eles se enquadram dentro da adequação da gratuidade, que são servidos 100% de bolsa para eles, eles não desprendem nenhum valor financeiro para estudar lá. Como falei anteriormente, os níveis de escolaridade, então a linha de pobreza é de 5,5 dólares dia e a linha de extrema pobreza é de 1,9 dólares dia. Então a gente percebe que tem muitas famílias em situação de grande risco naquela região. E aí um pouco do trabalho que a gente vem realizando, isso daqui é a proeficiência acadêmica das turmas, é um perfil histórico do ano 2016 até o ano 2018. Essa prova é a prova semelhante à prova Brasil, e nós tivemos um crescimento cerca de 28% em relação a 2016 até o presente momento. Em 2019 faremos novamente essa avaliação externa, que é uma consultoria externa que vem fazer essa avaliação na escola, para nos dar os resultados dos indicadores que a gente precisa em relação ao nível de educação que a gente está oferecendo para eles. E aí um pouquinho dividido por área de conhecimento, né? Então a gente tem nas ciências humanas uma estabilidade, linguagens a gente tem também uma estabilidade, ciência da natureza a gente houve um crescimento e temos uma média hoje de 498 pontos. Base desses indicativos são as bases do Enem, as matrizes do Enem. Então, as provas são muito semelhantes às do Enem. Um pouco do nosso custo aluno. O irmão Valmir hoje tem um custo aluno mensal de R$ 923 para manter cada criança estudando dentro da unidade. A responsabilidade desse custo é integralmente do Grupo Marista. Então, aquele orçamento de R$ 1.960.000 previsto para esse ano vem integralmente do Grupo Marista. O que nós recebemos hoje de convênio? Foi o Laboratório de Aprendizagem para Crianças com Deficiência, que teve aporte do Fundo Municipal da Infância e Adolescência do FIA, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que oferece mensalmente R$ 1.010 para atendimento dessas 170 crianças por mês, fazendo uma média dos 10 meses de R$ 10.000. Na alimentação, hoje a gente faz um investimento de 110 mil. Então, são 100 mil do Marista e 10 mil do governo. Esse aqui é um pouco dos investimentos para os próximos 3 anos, o qual a gente vai fazer uma adequação de alguns espaços e estruturas para atendimento da população do bairro. E projetos futuros é o ensino médio para o ano 2020. Vejo muito importante a relevância de estar trazendo essas informações para vocês. Temos um estudo do município de Criciúma e do bairro em específico, bastante aprofundado, desde a renda per capita do centro, onde tem a maior concentração de renda, até as áreas mais periféricas, onde os valores per capita são menores ainda. Temos um estudo em principal do bairro Renascer, e se vocês perceberem, desde o trabalho executado do pós-crise em 2015, o índice de homicídios no bairro reduziu, porque nosso interesse é trabalhar na prevenção. E hoje a gente tem visto que as fileiras do tráfico e as fileiras da criminalidade têm reduzido em virtude dessa condição de trabalho voltado, tanto dentro da escola do município, quanto dentro da unidade social, para que a gente não amplie essa condição de criminalidade dentro do município. Esse é um pouquinho da nossa contribuição para o município de Criciúma. A instituição Marista está aqui há mais de 50 anos e eu posso dizer que ela contribuiu muito com a educação no município de Criciúma, visto que o irmão Valmir, que é o nome da unidade, ajudou a fundar a SATIC, o NESC e o Colégio Marista aqui do centro. Então ele tem um processo histórico dentro da cidade de Criciúma muito relevante. E fico à disposição para perguntas da plenária e, em principal, agradecer o espaço. Mais uma vez agradeço, D'Agostinho. E ficamos também abertos e convidamos a todos, no momento oportuno, irem ao bairro, irem à unidade, conhecerem um pouquinho da dimensão do trabalho, conversarem com as crianças e com os adolescentes e verem a proposição do trabalho executado pelo Grupo Marista dentro do bairro Renascer. Muito obrigado. Vamos abrir a palavra para alguns questionamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador Edson Luiz do Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste,
Primeiro, parabenizar pelo belíssimo trabalho que o Marista vem fazendo. Eu acompanhei um pouco o comitê de crise que foi criado lá, né? A gente sabe a situação que houve lá. E o Marista em nenhum momento desistiu, né? Eu acho que, pelo contrário, deu mais força ainda para que desse continuidade aos trabalhos, né? E eu não entendi bem ali, quando você colocou que o Marista investe por ano lá em torno de 1 milhão e pouco, e 1.900.000, 1 milhão, e que tem um retorno de 70 mil mês, é isso? Não, nós temos um investimento de... A gente fala em investimento, seriam as despesas da escola, entre folha de pagamento e todas as despesas de manutenção do prédio, telefone, internet, todas as questões. Esse valor total dá de 1 milhão. 82% desse valor, ele é investido em recursos humanos, que seria o quê? Pagamento de folha, benefícios dos funcionários, certa formação. E os outros, 18%, é para custeio da unidade. Aquele valor de 78 mil é onde a gente vai fazer captação de recursos para poder manter alguns projetos específicos. Dentro deles, o que a gente tem é o laboratório de aprendizagem, que hoje a gente precisa por conta da alta demanda de crianças com deficiência. Então, a gente tem que adequar o espaço e outra coisa. Então, a gente tem um orçamento base de 1 milhão, só que eu não posso, digamos, gastar mais do que isso. Se eu quiser algo a mais, eu tenho que fazer a captação de recursos. E hoje, quem tem nos apoiado muito são as questões da gente estar no CMDCA, o Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente. Não estamos com cadeira, mas somos entidades inscritas lá, e poder aportar projetos através do FIA. E alguns empresários locais que, por vezes, se sensibilizam com a situação do bairro, nos ajudam em determinadas situações e circunstâncias. Ok. Não, reitero meus parabéns, né, e a força de vontade do Marista de ajudar aquela população lá, né, que é uma população carente. E nos preocupa também, quando você também colocou ali, que não tem, ou seja, lá do bairro Renascer não tem ninguém cursando uma faculdade, isso nos deixa um pouco preocupado também, né? Mas parabéns pelo trabalho, né? E conte com essa casa. Obrigado. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer questionamento? Então, Luciano, resta 10 minutos para as considerações finais. Primeiramente, eu acho que esse espaço, essa plenária legislativa, ela tem um fator principal, em olhar um pouquinho para as políticas públicas voltadas para criança e adolescente, e em principal os mais vulneráveis. Eu participo do CMDCA aqui de Criciúma desde o momento que eu cheguei em 2015, não sou da cidade, vim por solicitação dos irmãos para vir para cá, e participo ativamente das políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Estávamos envolvidos nesse momento sobre a escrita do plano decenal, e dentro dela haverá uma necessidade muito grande dos senhores em legislar sobre a política pública criança e adolescente. Trabalhando na prevenção que nós faremos a mudança social que se necessita para o município. Dentro delas, a gente percebe que a criminalidade saiu do bairro Renascer, mas ela não saiu do município de Criciúma. Ela só se transferiu de bairro. Se fizerem um levantamento hoje, alguns bairros hoje, que anteriormente não apresentavam índices tão grandes de criminalidade, vem apresentando. Então, a minha consideração em principal é olhar para essas regiões, em principal para a política voltada para criança e adolescente, que é um pouco do nosso papel voltado no bairro Renascer. Trabalhar a educação é dar condições necessárias para que eles consigam atingir os seus objetivos, né? Hoje a gente tem a possibilidade de verificar que a grande maioria dos adolescentes hoje tem buscado sonhos. E o que a gente faz lá é justamente isso, fazer com que eles sonhem e para que eles realizem esses sonhos. Então, agradeço de antemão trazer isso para vocês e saber da importância que vocês terão nas decisões dos próximos 10 anos voltado para a política pública da criança e do adolescente. Muito obrigado.
Queremos agradecer o senhor pelas palavras e colocar também à disposição essa Casa Legislativa e dizer que a gente está percebendo nos últimos 2 meses uma disputa na comunidade lá, a liderança de bairro, e precisamos, eu acho, esta casa também, junto com o CRAS, a creche, a escola, o Marista e a unidade de saúde, fazer com que possamos ter um encaminhamento definitivo com a comunidade, que até o executivo está dando confrontos diretos, então, não estamos conseguindo fazer com que se realize aquelas obras de benfeitorias. Mas agradecer pela explanação e o belo trabalho. A sessão está suspensa por até 2 minutos para que possamos nos despedir do nosso convidado. Reabertos os trabalhos, terminado os trabalhos, terminado a tribuna livre, passamos agora ao horário político. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Declina. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Declina. Com a palavra o vereador Ademir Nonato. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Com a palavra o vereador João Batista Beloli. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todo o público da nossa cidade que nos acompanham pela TV Cidadã, também pelas redes sociais. Eu queria falar um pouco hoje sobre a situação de algumas unidades de saúde que temos problemas de exames, temos problemas de estruturas, temos problemas também de alguns médicos, de alguns profissionais, às vezes, que trabalham 1 hora por dia, sendo que ele tem que trabalhar 8 horas, 2 horas por dia. Essa é uma das dificuldades que estamos enfrentando, senhores vereadores. Tem uma unidade que eu acompanhei a carga horária do médico esse mês. O senhor sabe que ele sendo o médico do ISF daquela unidade, trabalhou 30 horas. Então, essa semana, estamos levando um abaixo-assinado ao secretário de Saúde, levando algumas informações, levando algumas solicitações. O que nos deixa triste que quando alguém, um profissional, faz um concurso para trabalhar em uma unidade de saúde, para trabalhar 40 horas, para atender a população, com o compromisso de atender a população daquele bairro, e depois apenas abandona, chega lá 9 horas, sai às 11, chega às 10, sai às 11, e continua assim. E o vereador Kaminski, acompanhamos nesses dias atrás uma situação do profissional também que abandonou a unidade de saúde. Mas graças a Deus, né, encaminhamos aí pacientes para ser atendido no próprio consultório particular dessa profissional, mas acabou fazendo a desistência daquela unidade. Então é isso.
são profissionais e profissionais. Temos aí 36 mil consultas para especialistas, um mês cai 2 mil, outro mês sobe, porque já falei nessa tribuna para os senhores que muitos pacientes eram retirados da fila de espera, devolvidos para a unidade de saúde, e depois entrado em contato com o paciente ou não entrado, e o paciente daria a resposta se ele gostaria de continuar na fila para ser atendido ou não necessitava mais dessa consulta. Esperamos que as coisas possam melhorar, mas isso... Vereador, você tem mais 3 minutos e 36 para o vereador Júlio Kaminski. Obrigado, vereador Júlio Kaminski. Esperamos que as coisas possam melhorar. Hoje temos 2.746 exames na fila de espera, temos em torno de 36 mil consultas para especialista na fila de espera. O prefeito está encaminhando o refis para essa casa, para que nós aprovamos, para que parte desses recursos sejam para finalizar a fila de espera, de consulta e também de exames. Exames, segundo o prefeito, dentro daquilo da necessidade de sair a cirurgia, se o Estado liberar a cirurgia, ele também autoriza os exames. Não pode ser assim. Eu acho que tem pacientes na nossa cidade que precisa fazer o exame, fazer o tratamento. Você é da parte, vereador. Não, vereador, obrigado. Na realidade, só para ratificar exatamente o que o senhor está falando, que são 36.286 pessoas ainda aguardando por um atendimento. São 2.746 pessoas também aguardando por exame. Na realidade, o parcelamento, o refis, nós vamos avaliar. Porque dinheiro para resolver esse problema tem. Não se resolve porque não quer. Tá? Não é o refis que vai criar essa condição. Dinheiro para isso tem bastante. Isso aí está comprovado. Aliás, dinheiro é o que não falta, né? Inclusive, deixo de pagar as contas para poder guardar dinheiro. Isso aí está bem caracterizado. Então, na realidade, esse assunto já poderia ter sido resolvido. Bastando ter um pouquinho de boa vontade e um pouquinho de humanização, porque essas pessoas estão aguardando. Há 40 anos, nós continuamos com o mesmo problema. 40 anos. Lá atrás pegava fila. Hoje nós temos que deixar as filas ali e um atendimento dessa natureza. Obrigado, vereador, pela contribuição. Não tenho dúvida. Com um governo que arrecada 50, 60 milhões por mês e deixar, sim, uma fila de espera de 36 mil consultas, as pessoas esperando, quantas pessoas, por às vezes deixar de tirar em 4 vezes de 500 mil reais, quantas pessoas, vereadores, já deixaram de viver com a sua família e hoje não estão mais entre nós. Você da parte, vereador. Obrigado pela parte. Só para lembrar que a lei diz que é 15% e o governo diz que está investindo 30% do valor. Se nós pegarmos o valor que foi arrecadado no passado, 746 milhões, ou seja, a saúde do município de Criciúma, ela está sendo usada com mais de 215 milhões ano. Então, se esse refis, conforme bem foi falado, vai gerar 2, 3 milhões para resolver, poxa, é 1% do que está sendo usado o ano inteiro no município, é 1% do que ele pensa em arrecadar do refis para resolver o problema. Pô, é muito pouco dinheiro para resolver o problema agora, né? Então, ou seja, 200 e poucos milhões não está conseguindo resolver, não é com 2, 3 que vai resolver. Mas nós temos mais ações em cima disso. Você tem à disposição mais 3 minutos. Obrigado, vereador Paiol. Na verdade, senhores vereadores, o que precisamos ter é números verdadeiros. Eu acho que os números de arrecadação do nosso município têm que ser claros. E com muita clareza, a comissão de fiscalização, a qual faz parte vereador Zairo, vereador Júlio e vereador Toninho, está aqui do meu lado. Isso nós temos acompanhado e agradeço vocês por estarem à frente dessa comissão, junto conosco, buscarmos os números, que o vereador Ademir sempre fala aqui nessa tribuna, buscar os números, para que nós tenhamos os números verdadeiros, reais. Então não tem o que esconder dos vereadores, da sociedade.
são números exatos. É só colocar o dinheiro certo no lugar certo. É atender a população. Cedo à parte, vereador. Não, só para fazer um comentário, vereador, e para colaborar, esses números, nós reiteramos um requerimento da comissão, porque a resposta que veio trouxe relatórios, correto? Sim. Então, relatórios, tem que gente da comissão se debruçar em cima de relatórios para extrair o número. Então, nós reiteramos, até para explicar por que a comissão fez o mesmo requerimento, nós estamos perguntando saldos. Saldos é um valor, ponto. Então, a gente aguarda, líder do governo, que no próximo requerimento de uma comissão desta casa, venham as informações conforme o pedido que foi feito. Porque senão fica muito difícil. Estou vendo aquelas pastas ali na mesa do vereador Ademir, é mais ou menos isso que a gente tem recebido, ó. E quando eu estou perguntando o saldo, todo mundo aqui sabe o que é saldo, é um valor. Isso está claro no requerimento. Então, isso vai facilitar, sim, a sua interpretação desses números. Obrigado, vereador. Então é isso, senhores e senhoras. Vamos torcer, acreditamos que as coisas possam melhorar. Torcemos aí, como falou o vereador Camis, que precisamos analisar o projeto, precisamos discutir, essa casa precisa discutir a melhor maneira, o que iremos fazer. Mas cedo da parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador Paulo. Na realidade, o que precisa ser feito agora é zerar as filas de exame de consultas. Eu acho que deu. Eu acho que não adianta ficar apontando, buscando números. Eu acho que agora o Acélio Casagrande e o prefeito tem que ter sensibilidade, que tem que colocar dinheiro na saúde, eu já venho falando isso, não adianta, não existe super-homem que vai resolver na Secretaria de Saúde se não tiver investimento. Como o vereador Júlio falou, dinheiro tem. Então, nós precisamos zerar a fila de exame e as de consulta. Aliás, de consulta e de exames. Aí sim, tem a cirurgia, vamos cobrar do governo do Estado. Aí nós cobramos do governo do Estado. Daí cada um tem que fazer a sua parte. Concordo, vereador. O Estado tem que fazer a sua parte, o município tem que fazer a parte, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Estamos aqui fazendo a nossa parte. O que sempre fiz foi sempre cobrar do município, dos responsáveis para que tenhamos saúde na nossa cidade. Essa é a nossa parte. Continuo fazendo e sem dizer ao senhor, posso dizer aos senhores, com muita responsabilidade. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Com a palavra o vereador Dailton Feuser. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público que nos assiste, meu cordial boa noite. Eu até ia tratar de outro assunto, mas ouvindo os números do diretor do Maristo, Luciano, onde no bairro Renascer, 42% daquela população estão desempregados, e não é diferente no bairro Paraíso, no bairro Progresso, no Tereza Cristina, nesses bairros de maior vulnerabilidade, aonde as pessoas têm o grau de estudo é menor, a gente todo dia é barrado porque as pessoas realmente não têm emprego. E claro que não aqui o município, ele cresceu, é um dos municípios que a gente acompanha o número de emprego teve, só que eu sempre que subi nessa tribuna, eu venho colocando, nós temos aí com o projeto do Centro de Inovação, mas nós temos na nossa cidade muita gente ainda que não tem estudo, e temos que pensar nessas pessoas. São pessoas que não tiveram as suas oportunidades, outras que estão buscando, mas enquanto não tiver esse estudo, nós temos que estar preocupados com essas pessoas. E isso, já falei, temos a Casa do Empreendedor. Beleza, 100% a Casa do Empreendedor, mas a Casa do Empreendedor tem regularizado o comérciozinho pequeno. Nós não temos feito uma área industrial onde traga novas empresas para cá. Na Forquilinha
todo dia a gente vê que estão buscando, e aqui nós não temos uma área industrial, a nossa área industrial agora vai sair a pavimentação, mas quantos anos? Que motivação que o empresário teria para botar uma empresa na região do Rio Maina, na área industrial do Laranjinha, na área industrial na Colmeia, lá no bairro Próspera? Que incentivo nós estamos dando para os nossos empresários? E cada vez que a situação econômica do país aperta, primeiro reflete em Criciúma, porque eu sempre digo, a nossa cidade virou prestadora de serviço. Nós temos shopping, tem tudo, mas nós não estamos fabricando nada. Está na hora dessa cidade começar a pensar que ela é grande, mas tem que se comportar como grande, tem que trazer emprego para cá, porque as nossas pessoas estão ficando desempregadas. Há muito tempo eu não via tanta gente na porta pedindo, implorando uma cesta básica, uma ajuda, vendendo rifa. E voltou à nossa cidade. Por quê? Desemprego. Isso é o desemprego. E as pessoas, elas estão desesperadas. Então, eu acho que tem que ser feito alguma coisa. E nós, como representante, temos que dar a nossa parte, temos que achar uma solução junto ao governo municipal para que realmente faça alguma coisa, porque não sempre vai ser dessa maneira. Veio o problema econômico do país, Criciúma paga. Então, eu acho que está na hora de nós se mobilizarmos, vereador. Obrigado. Com a palavra o vereador Edson Rodarem. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, o público presente, pessoal que nos assiste via as mídias sociais e pela TV Cidadã. Senhor presidente, na verdade, hoje pela manhã, eu me deparei lendo um jornal, né, e dizia, e falava sobre a pesquisa IPC em relação ao percentual de satisfação aos trabalhos desenvolvidos na Secretaria de Saúde. 56% de aprovação. Usaram um termo principal aqui, senhor presidente, que era dizendo que era uma surpresa. Mas para mim, senhor presidente e nobres vereadores, que passei pela Secretaria de Saúde por mais de 2 anos, trabalhando em Recursos Humanos de Saúde, e vi, e pude presenciar, senhor presidente, o empenho daquela equipe, tá? O empenho e a dedicação de cada profissional da Secretaria de Saúde. E aqui também, senhor presidente, quero dizer... Você tem mais 3 minutos e 30 cedido pela vereadora Giovana Zanetti. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereadora. Quero dizer, senhor presidente, hoje nós tivemos um novo secretário aqui. Quero deixar meus boas-vindas ao secretário Acélio Casagrande. A gente conhece o trabalho dele, ele conhece os caminhos, uma pessoa que com certeza vai contribuir muito para a cidade. Mas aqui também não posso ser injusto, senhor presidente, de deixar o nosso agradecimento à nossa ex-secretária, Franciele Lazarim de Freitas Gava. Uma pessoa de fé, uma pessoa de luta, uma pessoa de garra, senhor presidente, que jamais declinou de seus compromissos. Dedicou-se o máximo na Secretaria de Saúde. Enfim, muito bem coordenada por ela a sua equipe de trabalho, desde a nossa recepcionista até as nossas técnicas de enfermagem das unidades de saúde. Então fica aqui o meu muito obrigado à dedicação da secretária, que seria injusto da nossa parte, só ficar cobrando e reclamando. E aqui os 9 vereadores foram bem claros, nós devemos fazer a nossa parte. E aí eu estou fazendo a minha parte, senhor presidente, em agradecer também, porque só pedir e reclamar não. E aqui eu fecho a minha fala, senhor presidente, dizendo assim: nem Jesus contemplou a todos. Imagina nós, senhor presidente, simples mortais. O senhor me concede uma parte, vereador? Uma parte, nobre vereador. Obrigado. Antes de mais nada, Vossa Excelência está coberto de razão, porque se nós meros mortais, se Cristo, né, o Filho de Deus, encarnado entre nós, não conseguiu agradar a todos, imagine nós meros mortais, que somos cheios de defeitos, cheios de falhas. Às vezes falamos o que não devemos, pensamos o que não devemos, às vezes tomamos atitudes que não deveríamos tomar, depois nos arrependemos, mas uma palavra que saiu da sua boca não volta mais atrás. Mas a Franciele, sim, teve a sua participação, a sua contribuição para a saúde do município, como eu já falei ontem, ela como técnica
muito profissional no seu trabalho. Mas o senhor também destaca, e eu gostaria de aproveitar a sua fala e fazer este destaque do que os jornais apresentaram hoje, essa pesquisa de satisfação, né, onde o grande assunto debatido nessa casa, e nós sabemos que a saúde tem problemas, mas, para a surpresa de todos nós, né, existe aí quase mais de 56% de pessoas que aprovam a saúde. Tem problemas? Tem, precisam ser resolvidos, precisam. Acredito que o secretário Acélio vai conseguir, com a ajuda desta casa, inclusive, né, a questão que foi colocada pelo vereador Paulo, a questão do refis, o próprio vereador Júlio Colombo, dessa possibilidade de uma aprovação de um refis. Não é que o refis vai solucionar o problema da falta de dinheiro na saúde, pelo contrário, vai ajudar, vai contribuir, certo? Uma outra questão, vereador, me permita, nós temos ainda 2 minutos e meio, é com relação à fala do vereador Feuso no que diz respeito à geração de emprego. Realmente, nós precisamos trabalhar, esta casa precisa trabalhar para que nós consigamos dar condições, e aí condições legais, para que as empresas se sintam atraídas a vir a se instalar na cidade de Criciúma. Eu quero lembrar também a todos que nós tivemos, no ano de 2019, um saldo positivo na geração de empregos. Né? Isso são dados do próprio CAGED, né, que diz que no ano de 2019, o Criciúma até esse momento, está com um saldo positivo de 1.435 novas vagas de emprego. Então, aos poucos, né, está se retomando o crescimento. Não é aquilo que todos nós gostaríamos. Porque todos nós, vereadores, gostaríamos que não tivesse ninguém desempregado na cidade de Criciúma. Aliás, existem empresas que não conseguem contratar porque muitas vezes não encontram profissionais capacitados para exercer aquela função. E aí existe um outro lado que o vereador também tocou, que é nós trabalharmos no sentido da educação, de tentar capacitar essas pessoas, de tentar oportunizar a capacitação para essas pessoas, para que elas possam se enquadrar nas vagas de trabalho existentes. Né? No mês agora no mês de abril, por exemplo, nós tivemos um saldo positivo aqui de 578 novas vagas de trabalho, só no mês de abril, na cidade de Criciúma. Só no mês de abril a cidade conseguiu, isso no CAGED, vereador, no CAGED, que é o dado oficial. Né? Então, assim, a cidade está se desenvolvendo, está crescendo, nós precisamos ampliar o nosso setor de produtivo na cidade, precisamos gerar riqueza, nós precisamos dar melhores condições para o nosso povo. E essa casa aqui, eu tenho certeza que pode contribuir muito. Obrigado, vereador. Obrigado, nobre vereador. Então, dito isso, enquanto a luz, a esperança. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Declina. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, quem acompanha pela rede social, vou falar um pouquinho então sobre o projeto de lei 31/2019, que ele objetiva esse projeto salvar vidas e desafogar os atendimentos de emergência 190, 192 e 193. Em última análise, vereador Ferrarese, esse projeto pretende, né, diminuir a incidência de óbitos, né, desta natureza provenientes de engasgo. Nós estabelecemos um cronograma, e o projeto agora já está na CCJ, de aprimoramento, né, desse projeto. O doutor Alisson também vai contribuir, mas, com o andar e o aprofundamento, nós descobrimos que existe uma lei, a Lei 11.634/2007, que, infelizmente, os municípios não cumprem. Essa lei trata de um direito da gestante ao conhecimento e à vinculação. Essa palavra, até a gente entender o que quer dizer essa vinculação. À maternidade, onde receberá
assistência no âmbito do SUS. Então, significa o seguinte, essa lei diz que as gestantes têm o direito de ir lá conhecer onde vai ser o parto. Isso tem um significado, e aí a vereadora Giovana, a vereadora Camila podem explicar melhor. Eu não tenho essa natureza, eu tenho... Mas é fundamental, é importante que a gestante saiba onde ela vai dar à luz. Por uma série de relações que se estabelecem nesse momento. Desta maneira, toda gestante assistida pelo SUS exercerá o direito ao conhecimento e essa vinculação, inclusive nos casos de intercorrência durante o pré-natal. Essa vinculação dar-se-á pelo projeto no ato da inscrição no programa de assistência pré-natal. Então, uma mudança que vai ter a partir do 5º mês de gestação. Ela deverá ser solicitada via SISREG, pela atenção básica, que terá sim o login e a senha para fazer o agendamento desses treinamentos previstos no projeto. O segundo ponto, então, é que sobre esse treinamento que será dado nos hospitais e maternidades de referência. O protocolo vai ser o protocolo do Corpo de Bombeiros. Nós também mudamos o projeto, não vai ser só o treinamento para engasgo, vai ser o treinamento de parada respiratória também. Por último, eu vou ler mais ou menos como está ficando, porque mudou bastante. Então, é obrigatório nos hospitais e maternidades referências do município de Criciúma a realização de treinamento específico com as gestantes para salvamento em casos de engasgo e de parada cardiorrespiratória, a partir do 5º mês da gestação. O treinamento obrigatório das mães deverá ser feito antes do parto, de forma simulada, conforme a disponibilização das datas definidas pelos hospitais e maternidades, para visitar o serviço antes do parto. É isso que diz a lei federal. A gestante pode visitar, esse é o termo técnico, o serviço antes do parto. Caberá às unidades básicas de saúde e os postos ESF o agendamento do procedimento previsto nessa lei, por solicitação no SISREG. E, por último, caberá à Secretaria da Saúde do município a disponibilização da agenda desses treinamentos para as unidades via SISREG. Essa lei fará parte de um protocolo municipal que chama de atenção ao pré-natal, parto e puerpério do município, e será documento obrigatório, anexo à caderneta de gestante, para obtenção de alta hospitalar, termo de confirmação desse treinamento obtido no próprio sistema. Obrigado. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste pela internet. Ontem eu comentei aqui a respeito de um requerimento de Bosch por parte da secretária de Infraestrutura e reitero a expressão de Bosch. Ela, líder do governo, se ela tivesse respondido com dignidade que essa casa merece o requerimento, nada disso estaria acontecendo. Porém, hoje, pelo portal 48, se não me falha a memória, ela deu a seguinte resposta. Ela disse que, em função das recentes chuvas, ela teve que deslocar o pessoal para um outro trabalho. Só quero lembrar que a ponte caiu em janeiro. O meu requerimento foi em abril. E a chuva aconteceu em maio. Amado mestre, vocês sabem de quem eu estou falando. E disse também que foi um desrespeito com o Rio Maina. Quando eu falei que foi um desrespeito com o Rio Maina, eu quero dizer que cada um dos senhores vereadores, independentemente de partido, vocês representam uma região. E se vocês são desrespeitados, não é vocês que estão sendo desrespeitados, meu Deus, é a região de vocês. Aí ela apresentou alguns bairros que era para ir lá perguntar, para o vereador ir lá perguntar para esses bairros se eles estavam satisfeitos. Claro que eles vão estar. Agora, eu tenho uma relação aqui que eu acho que a secretária deveria. Por exemplo,
As ruas no Rio Maina Centro, no entorno da Policlínica. Vai lá e pergunta para esse pessoal se eles estão satisfeitos com a pavimentação. Floresta 1, Floresta 2, Francesa, Vila Macarini, Maria do Céu, Monte Castelo, Montes Claros, parte da Vila Isabel, parte da Vila Visconde, parte do São José. Vai lá e pergunta se eles estão satisfeitos. Vai lá. Aqui nós não estamos falando de perguntar se está ou não está satisfeito. A obrigação de pavimentação é obrigação, não é gratidão, é obrigação, é gratidão. Vamos ser sinceros. Então, assim, penso que se a secretária tivesse respondido sem desdém, estaria resolvido o problema, porque o que nós buscamos é a resposta. Aí eu pegaria o requerimento da secretária, iria lá na comunidade que fez o pleito e diria, olha, a secretária está dizendo que não é prioridade agora, vai ser prioridade, bababá, bababá. Mas não. Quer dizer, então, secretária, que a imprensa pergunta, você responde. O vereador pergunta, você não responde. Então, eu vou lhe fazer um desafio. A imprensa noticiou na última semana que o Tribunal de Contas do Estado está fazendo uma tomada de conta especial. Isso significa dizer que está sob investigação um sobrepreço na reconstrução da sede do município de Criciúma. E Vossa Excelência, como responsável técnica, tem que dizer para a sociedade criciumense aonde está ou se não está. Porque ela é a responsável técnica. E nós estamos falando de mais de R$800 mil, que é o pagamento, nosso IPTU, pagamento dos nossos impostos. Então, secretária, parabéns. Toda vez que você for provocada, se você for para a imprensa e der uma resposta positiva, achamos o caminho para essa resposta. Uma parte, vereador. Boa noite, vereador. Obrigado pela parte. Bem, lhe deu tempo também que você falou que ia comentar esse assunto, então eu queria aproveitar o mesmo momento, né? Até na minha bancada está ali, tem mais de 1.200 páginas de um requerimento que eu pedi e depois, na segunda parte, eu pedi pela Comissão de Obras em 2017. Inclusive, em 2017, ainda eu subi essa tribuna e fiz alguns comentários, teci de uns poucos resultados que eu peguei desse requerimento ali, das respostas que vieram, né? Eu só vou falar um item só, desses dois assuntos de 2015 e de 2017, certo? Um item aqui, que se diz assim, das instalações elétricas, mão de obra para execução da rede elétrica lógica alarme, conforme projeto fornecido. Unidade 1, R$135 mil. Esse aqui é do primeiro orçamento que foi feito na época do primeiro orçamento do Márcio Búrigo. O segundo, agora de 2017, mão de obra para execução de rede elétrica lógica alarme, conforme projeto fornecido. Unidade 1, R$575 mil. Ou seja, só nesse item aqui, dá um sobrepreço de R$440 mil. Então, à época, a gente até falou, subiu. Que bom que agora veio diretamente lá do Estado, até para a gente discutir um pouco mais. Mas isso foi só um item que a gente pegou e verificou rapidinho. Vereador, Obrigado pela parte. Certamente isso vai ser motivo de conversa e investigações de todos os vereadores, né? Certo, muito obrigado pela parte aí. Eu também gostaria aqui eu escutei uma entrevista hoje do prefeito Clésio Salvaro, gostaria de parabenizá-lo pelo Fomplata e também parabenizá-lo pelo reconhecimento que ele teve de quem iniciou o projeto de Fomplata foi a administração anterior, ou seja, o Márcio Búrigo, né? Que também foi quem assinou a ordem de serviço do Parque dos Imigrantes. Então, aqui a gente só não critica, a gente também agradece. Obrigado. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Aldir Potorek. Presidente, essa questão de ordem é para solicitar a dispensa dos pareceres da Comissão de Educação, Comissão de Obras e a Comissão de Fiscalização do PE 31, que trata da readequação ali da Lei dos Conselhos Tutelares. Em votação, a dispensa de pareceres do PE 031.
contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicitar também, senhor presidente, a inclusão na pauta do dia de hoje. Em votação, a inclusão da pauta do PE 031. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Indicação número 531/2019, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Assunto: poda de árvore da rua João Benebete, bairro Recanto Verde. Indicação número 532/2019, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Assunto: colocação de uma placa de indicação como rua sem saída na rua Natal Peruque, bairro Minas Brasil. Requerimento número 262/2019, de autoria do vereador João Batista Belloli. Assunto: envio do expediente ao DEINFRA, solicitando que efetue a limpeza das bocas de lobo, assim como manutenção da drenagem na região do trevo que faz ligação da SC-108 com a rodovia Otávio da Soler. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 533/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: reparos na rua Manuel Serafim Inácio, de frente à casa número 145, distrito do Rio Maina. Indicação número 534/2019, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: melhorias na drenagem da rua Reni Lidorino Marciano Cardoso, localizado no bairro Vila Manaus. Indicação número 535/2019, de autoria do vereador Edson Aurélio. Assunto: colocação de placas de sinalização de lombadas e a pintura da faixa na Avenida Luiz Lazarim, no distrito do Rio Maina. Requerimento número 263/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de que sejam executadas melhorias na drenagem da rua Alexia Eufrásio Martins, localizado no bairro São Sebastião. Em caso afirmativo, quando a obra será realizada? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 536/2019, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: reparos na pavimentação da Avenida Universitária, no trecho compreendido entre a Igreja Católica até a Rótula, bairro Santa Luzia. Indicação número 537/2019, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na servidão de frente à rua Arcângelo Melé, ao lado da revenda Maicon Automóveis, situado no bairro Santa Augusta. Requerimento número 264/2019, de autoria do vereador Dailton Feuser. Assunto: envio do expediente à Agência Regional da Celesc, questionando se existe a possibilidade de substituição dos postes de madeira da rede de energia elétrica localizado no bairro Imperatriz, no loteamento Meler. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente e vereador Dailton Feuser. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento o bairro Imperatriz e o loteamento Meler, ali os postes na área ocupada já tem mais de 20 anos. E a gente já tem lá 4, 5 postes desse que já quebraram, não foram trocados, foi colocado outro poste do lado. E então acho que está na hora da Celesc fazer um planejamento e começar a troca nesse bairro, no bairro Imperatriz, ali no loteamento Meler, porque nós vamos esperar que a rede comece a ficar toda arrebentada para depois chegar ao caos. Acho que já tem o momento de se planejar com o tempo, acho que está na hora, mais de 20 anos se passaram, então está na hora de fazer essa troca desses postes lá, botar os postes de concreto. Então esperamos que a Celesc, através desse requerimento, nos dê uma resposta, e a gente também irá, junto à diretoria, cobrar para que aconteça alguma coisa naquela região. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 265/2019, de autoria do vereador Jair Alexandre. Assunto: envio do expediente
ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando-se a possibilidade de contratação em caráter de urgência de médico para atuar na unidade de saúde do bairro Santa Luzia. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, nós estamos fazendo uma verificação nas unidades de saúde e semana passada eu já fiz uma, essa semana estou fazendo esta, semana que vem vai ter outra e assim por diante. E nesse caso aqui, senhor presidente, a unidade do bairro Santa Luzia atende mais de 7.000 pessoas ali. Tinha 2 médicos e um se retirou agora, ficando apenas um médico ali para atender uma comunidade tão importante dentro do município e atender essa demanda das pessoas que chegam no posto de saúde e querem ser atendidas. E, infelizmente, então, em função disso, elas têm retornado para sua casa sem atendimento, porque o médico não consegue atender a demanda do bairro Santa Luzia. Falo isso com uma certa propriedade, citando aqui o vereador Paulo Ferrarese, conhece muito bem ali, o vereador Salésio Lima. Enfim, fiz esse requerimento, verifiquei ainda quando era a Franciele, e estive com ela também a respeito desse assunto, e a esperança é o processo seletivo agora para contratar. Hoje é um novo secretário, Acélio Casagrande, tem esse grande desafio, né? Olha aqui para a bancada do MDB, e o Acélio Casagrande tem o grande desafio, né? O grande desafio de poder resolver essa questão da saúde no município, que não é tão simples assim, começando pelas unidades, no caso aqui, aonde se atende de uma maneira bem próxima à comunidade ali, a unidade de saúde. Então, solicitei isso, senhor presidente, para que o novo secretário, Acélio Casagrande, que eu também tenho uma esperança de poder resolver essas questões de saúde no município, que ele possa realmente desenvolver e contratar um médico com uma certa urgência, agora no processo seletivo, que ele possa resolver essa questão de saúde do município. Até porque a prioridade da prioridade tem que ser a saúde, né, antes de pavimentação, né, tem que ser a saúde do município. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 028/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que disciplina a implantação, funcionamento, a administração e reforma de cemitérios e crematórios e da outras providências. Encaminhado pelo Poder Executivo uma emenda alterando o artigo 29 para fins de adequação gramatical, em 24 de abril. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras opinou pela aprovação, apresentando uma emenda alterando a redação do parágrafo único do artigo 1º. As Comissões de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se a deliberação no plenário. Em discussão, emenda 01, com o seguinte teor. Solicito que o senhor secretário faça a leitura. Mensagem 07, Criciúma, 24 de abril de 2019. Senhor presidente,
Com cordiais cumprimentos, em vista do reestudo do texto do projeto de lei PE 028/2019, que disciplina a implantação, funcionamento, administração e reforma dos cemitérios e crematórios e da outras providências em tramitação nessa Casa Legislativa, protocolizado sob o número 42.908, na data de 23 de 4 de 2019, encaminhe-se a seguinte modificação para apreciação das vossas excelências. O caput do artigo 29 do referido projeto de lei passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 29. No caso de sepulturas em abandono e em ruínas, a administração de cemitério publicará o edital definindo o prazo de 90 dias para os interessados regularizarem a situação e, em caso de inércia, deverá a administração efetuar a demolição e reverter o terreno ao patrimônio municipal. Em discussão, a emenda 01. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, a emenda 02 com o seguinte teor. Solicito ao seu secretário que faça a leitura. Emenda 02 ao PE 028/2019, da nova redação ao parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei de executivo PE 028 de 2019, conforme segue. Artigo 1º, parágrafo único. A administração e fiscalização dos cemitérios e crematórios no município, públicos e privados, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, podendo o chefe do Poder Executivo proceder à concessão dos serviços cemiteriais pelo prazo de 10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos, permanecendo sob responsabilidade daquela secretaria o acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados. Sala Sessões, 21 de maio de 2019, Comissão de Obras. Assinado por Em discussão, a emenda. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Senhor presidente, na realidade essa emenda foi colocada em nome da comissão, mas essa casa, todos os vereadores entenderam que 20 anos, dado uma concessão para o cemitério, era muito tempo. Então nós colocamos em nome da comissão, mas todos os vereadores assinaram 10 anos, prorrogava por mais 10 anos. Só dessa forma registrando isso. Muito obrigado, senhor presidente. A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, portanto, o projeto. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite a todos mais uma vez. Eu que sou vizinho de um cemitério, eu sei o quanto nós sofremos nos últimos anos, não pelo barulho, mas sim pelos reclamos das pessoas que, graças ao bom Deus, nós vamos tirar essa somatem da nossa vida. Nós que somos vereadores de segundo mandato, batalhamos muito para esse contrato, com esse maldito contrato, felizmente vai acabar. No entanto, o que eu percebo nesse projeto é que o cemitério vai ser terceirizado novamente. E, evidentemente, que o termo de referência deve ter apontado os grandes problemas que tinha anteriormente, que não terão mais agora, tipo reforma, retirada de ossada, mas ainda penso que o cemitério devia ficar sob a administração do município, que é um trabalho social bastante interessante, com a cobrança das taxas pertinentes. Eu ainda penso que deveria ficar para o município. Olha, se nós vamos ter administradores de parques, por que nós não podemos ter administradores de cemitérios? Eu tenho certeza que o serviço seria de maior qualidade, o serviço seria
de um cunho social extraordinário e sem prejuízo para o município. Então, essa é só a recomendação que eu faria. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e demais pessoas que nos acompanham, eu subo essa tribuna, senhor presidente, porque em 1998, este projeto da Somatem passou aqui nesta casa e eu estava aqui presente. Na época, nós éramos em 21 vereadores e eu posso citar cada vereador que votou contra naquela oportunidade. Naquela oportunidade, votou contra o vereador José Agente Filho, o vereador Arleu da Silveira, o vereador Valnei Teixeira, esse vereador que vos fala, e o vereador que votou contra também foi José Paulo Serafim. Os demais vereadores todos votaram a favor. Naquela época, eu tive o desprazer, não é o desprazer, eu tive o prazer de conhecer a pessoa, mas para mim, como vereador, foi uma situação muito delicada, porque, coincidentemente, naquela época, tinha 2 Toninhos nesta casa. O Toninho Isidório, que era do PFL na época, e o Toninho da Imbralite. Na minha comunidade, eu apanhei muito por causa disso, no bairro Próspero. A comunidade, eles reclamavam muito pelo fato de que, quando iam fazer um velório ou enterro de uma pessoa querida, ente querido de cada um deles que vinha a perder na família, eles tinham que pagar para abrir os túmulos, eles tinham que pagar para retirar os ossos de quem já estava lá. Enfim, uma coisa que na prática, anteriormente, não se praticava porque é o município que administrava. E eu pagava o preço porque, como tinha 2 Toninhos, esse Toninho votou a favor, e era o Toninho Isidoro que votou a favor, eu votei contra. E uma coisa que eu votei contra também foi pelo fato do tempo estabelecido de 25 anos, porque eu acho que nós liberarmos o que é nosso, principalmente uma empresa que veio de Mato Grosso, de Cuiabá, eu era contra pelo fato deles virem de fora administrar o que era nosso e cobrar o exagero que era feito. Porque eu pensava e penso da seguinte forma: quando uma pessoa perde alguém, ela já sofreu financeiramente um desgaste de pagar remédios, pagar consultas, internações, coisas parecidas, e mais o velório, e ainda ter que pagar para alguém ir lá fazer um túmulo ou coisa parecida. Eu quero parabenizar a administração do Executivo por ter feito esse projeto da forma que foi, bem como colocou o vereador Júlio Colombo. O ideal seria que o município administrasse, mas melhor do que o projeto anterior, certamente ficou. Foi uma melhora muito grande e eu dou os parabéns e eu voto a favor desse projeto, porque eu sei como a comunidade vinha sofrendo, eu acompanhei, ajudei a pagar pessoas para abrir o túmulo e tudo, porque não tinham condições. Cedo uma parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Só para contribuir, concordo plenamente com o vereador, esse projeto, ele muda aquilo que a gente sempre brigou nessa casa. Na legislação passada, a gente encarou vários problemas e continuamos. Mas eu tenho sempre a opinião que esse projeto ele se faz necessário, porque nós também se lembramos, antes da Somatem, como era o abandono no cemitério, porque se não tiver uma empresa ali para cuidar, novamente, aquilo ali é um abandono. O senhor se lembra que aquilo ali servia para as pessoas irem para lá se drogar, para a prostituição, o mato tomando conta. Então, esse projeto, com alguém ali administrando, porque o maior problema que a gente sempre encontrou é que quem é que não tem um parente pedreiro que possa fazer a reforma? Então, com esse projeto, ele contempla, porque tu pode ver lá na tua casa, se tu não tem, pode ver lá em casa ou em outro lugar. Agora,
enterrar tem que ser no cemitério. Então, e as pessoas têm um parente que pode fazer. E com esse projeto eu acho que vai melhorar em muito, parabenizando a administração que usou do bom senso e também parabenizar a todos os vereadores que 10 anos dá para nós ver como é que o serviço está. Então, não é 25 anos, 10 anos a gente pode mudar. Obrigado pela parte. Vereador, obrigado pela contribuição na falação. Realmente você bem colocou, nós não podemos condenar todo o trabalho da terceirizada. O que nós somos contrários é a maneira como se comportavam na hora que tem um ente, como disse o ente querido, que morre, que alguém tem um pedreiro. Mas quanto à organização, nós temos que parabenizar. Aquele vandalismo que tinha de pessoas que lá arrombavam, tiravam as portas porque eram portas de alumínio, que aí as pessoas que se utilizam de drogas, coisa parecida, tiravam para vender, isso tudo acabou lá, pelo menos lá no bairro Brasília, se organizou dessa forma. Então, também temos que dar parabéns quanto a isso. E vamos torcer, né? E voto a favor, e desta vez, pelo fato de que realmente vem atender a necessidade do nosso povo. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, antes mesmo de eu ser vereador nesta casa, acompanhei e acompanhava algumas sessões, sentado lá nas galerias, como algumas pessoas fazem hoje, e vi muitos vereadores aqui reclamarem e meterem o pau na Somatem. Principalmente que a grande reclamação, o vereador Paulo Ferrarese era um que reclamava, o ex-vereador Macir da Jori também subia essa tribuna assim, e descascava o pau na Somatem na questão do contrato, o próprio vereador Toninho também, até porque um dos cemitérios administrados pela Somatem é o cemitério do Brasília, que pertence à região do vereador Toninho, do ex-vereador Macir da Jori, e a grande reclamação, vereador Kaminski, sempre foi com relação da impossibilidade de você contratar serviços de terceiros para fazer lá as reformas dos túmulos, das gavetas, das capelas, né, sendo obrigatório a contratação do serviço oferecido pela empresa, o que era muito custoso, muito caro em relação aos serviços que você poderia contratar, vereador Salésio, de terceiros, né? E muitos aqui sempre bateram, reclamaram, né, e não havia possibilidade, vereador Feuza, do rompimento do contrato. E graças a Deus agora, né, a Somatem está, até por uma situação própria interna da empresa, parece que um dos sócios proprietários acabou falecendo, enfim, isso não vem ao caso agora, mas ela está abrindo mão da administração dos cemitérios, o que permite, então, de forma amigável, consensual, o rompimento desse contrato, né? O rompimento desse contrato e a possibilidade de contratação de uma nova empresa participando de um certame público e assim por diante. Mas a grande questão e aí essa casa participou da comissão que discutiu a elaboração desse projeto de lei e que vai discutir também a elaboração do edital para a contratação de uma nova empresa, justamente abrindo a possibilidade da pessoa contratar um terceiro para executar os serviços lá dentro do cemitério, no que diz respeito à reforma de capela e assim por diante. Isso vai, acredito que vai resolver o problema da reclamação de muitas pessoas que queriam fazer isso e não era possível, não era permitido. Que bom se o poder público conseguisse fazer essa administração, mas infelizmente nós temos exemplos aí, o vereador Feuza mesmo trouxe, antes da Somatem era um descaso, alguns desses cemitérios eram um descaso, que era administrado pelo poder público. Nós temos em outras cidades espalhadas pelo estado e pelo Brasil que também são administrados pelo poder público e infelizmente é um descaso, né? Então, a terceirização, nesse sentido, acaba melhorando o serviço que é apresentado e a qualidade que é apresentada e o cuidado que é apresentado nos cemitérios, né? Então, eu gostaria de pedir a aprovação dos colegas vereadores acerca desse projeto. Conceda uma parte, vereador. Obrigado, vereador
também gostaria de deixar a minha contribuição. Também sou favorável a esse projeto porque as pessoas da nossa cidade têm túmulo, capela em todos os cemitérios que a Somatem prestava serviço e estão aguardando esse momento. Também gostaria de agradecer a Somatem, também estive no dia de hoje lá e cada vez que eu fui lá solicitar uma cova para sepultar uma pessoa carente, sem recursos para comprar também, no dia de hoje conseguimos lá também uma cova para sepultar um senhor que acabou tirando sua própria vida na nossa região. Mas é um momento muito bom, a sociedade espera por isso, e também precisamos tomar um cuidado, senhores vereadores, ao momento de estar estudando o edital da melhor maneira possível. Se tinha uma taxa para transferência, quem estava vendendo uma capela, quem iria comprar essa capela ou esse túmulo, pagaria 10% do valor da capela ou valor do túmulo para fazer esse contrato. Então, isso tem que remodelar e diminuir esse valor. É importante que os vereadores que acompanhar a formulação desse edital também olhem isso com muito carinho. Vereador, é importante que todos, não só os vereadores que participaram da comissão, mas que todos os vereadores dessa casa acompanhem, fiscalizem essa questão. O senhor trouxe uma questão importante, que é da possibilidade da pessoa carente que não tem recursos, né, receber uma gaveta, uma sepultura, e isso está previsto nesse projeto que nós vamos aprovar hoje. Por isso, mais uma vez, peço aos colegas vereadores o voto favorável a esse projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 031/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o artigo 2º e o parágrafo 3º do artigo 30, ambos da Lei 7.426, de 11 de abril de 2019. Tal medida, com base na alteração do artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, visa adequar a legislação municipal e permitir a reeleição dos conselheiros titulares para vários mandatos. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. Dispensa de parecer das demais comissões, inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, solicitado pelo líder do governo e aprovado por unanimidade, conforme os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, cedido ao vereador Jair Alexandre. Quero convidar todos os vereadores e vereadoras. Na quinta-feira, agora, às 9 horas, nós marcamos com o secretário Paulo César, lá na Secretaria Social, justamente para discutir o projeto 002, o PE 002, que fala sobre a terceirização da gestão da central funerária e também do cemitério. Então, gostaria de convidar a todos os nobres aí, vereadores e vereadoras, para participar dessas emendas que vai ter essa discussão junto com o secretário lá social, o Paulo César. Quinta-feira, às 9 da manhã, lá na Secretaria. É isso, senhor presidente. Questão de ordem, cedido ao vereador Adonir Potelec. Presidente, agradeço ao vereador o convite e eu quero só justificar que, infelizmente, nessa quinta-feira eu já tenho um compromisso agendado, então não poderei participar dessa reunião, mas é importante essa casa poder participar.
até porque nós precisamos também, esse projeto é um projeto que já venceu os prazos aqui dentro dessa casa, nós precisamos entrar num consenso para que na segunda-feira a gente possa discutir e votar esse projeto. Obrigado. Vereadores, temos 4 projetos de dominação de rua, de todo de autor do vereador Salazar Lima. Eu gostaria de ver se poderia colocar em votação em bloco. Os favoráveis podem permanecer com estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 032, 033, 034 e 037, proposto pelo vereador Salazar Lima, que denomina ruas. A Comissão de Justiça e Redação pela Legalidade e Constitucionalidade. As Comissões de Obras e de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando sua deliberação no plenário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. São os 4 projetos, votação em bloco, sim. A rua denomina a rua Jorge Manuel de Souza, Servidão Nelson Antônio Monteiro, Rua Maria Rosso Monteiro, Rua das Pitaias. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os seus vereadores para o próximo dia 10 de junho, no ano corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.